Nossa vida no Evangelho do Senhor. Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Quem levou Jesus para o deserto? Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele tinha aqui aproximadamente 30 anos. Desde que ele nasceu até esta fase de 30 anos aqui, o Espírito Santo não tinha descido sobre ele ainda. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, olha onde o Espírito Santo conduziu Jesus. O Espírito Santo não conduziu Jesus para o mar de rosa, para passeios, para facilidades. Ele conduz Jesus a um deserto. E deserto não é nada bom. A palavra diz que Jesus está aqui 40 dias e 40 noites, em comunhão com o Pai. Quem foi tentar Jesus? Essa palavra diabo significa adversário, acusador. O nosso único adversário no mundo espiritual está aí. Não desconheça o mundo que você vive e o mundo que você está inserido. Nós somos partes física e parte espiritual. Não desconheça isso. Essa parte física, corpo, casa. Esta casa, que ela nunca está vazia. Esta casa, ou ela está sendo habitada pela presença de Deus, pela influência de Deus, ou essa casa está sob influência do diabo. Não desconheça isso, igreja. Não deixe se passar por despercebidos, porque dentro de uma batalha não há campo neutro, não há crente neutro, não há nenhuma casa vazia. Ou ela está sob influência do reino de Deus, ou ela está sendo influência do reino das trevas. Igreja, quando o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, a palavra diz, passa aí, meu irmão, passa aí, outro versículo, 4:1, 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Ele teve fome a partir de quê? A partir do momento que ele passa 40 dias e 40 noites com fome. Ora, qual era o ponto fraco de Jesus? Fome. Jesus está 40 dias sem comer. Jesus está 40 dias sem beber água. O corpo estava ali almejando comida. O corpo estava almejando água. Estava com sede. 40 dias não é 4 dias. O corpo estava debilitado. Eu imagino, igreja, que quando Satanás olha para Jesus lá no deserto, eu imagino que ele imagina assim. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo. Eu fui lá, acabei com eles. Esse aí, 40 dias e 40 noites, esse está fraco. Esse eu pego. Olha a ousadia. Igreja, nós não podemos desconhecer que nós estamos em uma batalha espiritual, como diz o livro de Efésios, que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra principado, potestade, dominadores, espíritos imundos. Não fique se achando que nós ou você é o super crente. Eu aceitei Jesus, agora é que começa a luta. E a luta no campo espiritual.
É aquele momento da tua vida que travou parte da tua vida. Trava-se casamento, trava-se saúde, trava-se financeiro, trava-se problema na família. E nós não podemos, amada igreja, apenas administrar, gerenciar esses problemas, porque é isso que o diabo faz. Ele dá um brinquedo para nós, e esse brinquedo é um problema para nós. E ele, toma aí, crente, brinca com isso aqui, toma esse problemazinho, eu vou te interter aí. E ficamos o tempo todo ocupados com os problemas 24 horas. E não conseguimos, amada igreja, identificar o que está por trás dos problemas, porque nós estamos ocupados com os problemas. A nossa visão espiritual se fechou, não se abre mais no campo espiritual, só vê o problema. E é isso que ele tem intertido muitos crentes da igreja. Não consegue enxergar a causa do problema. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos lá para o 3. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em... Parei. Quem é que está falando com Jesus? É os discípulos? É Deus que está falando? O diabo aqui é um ser físico ou espiritual? Mas se ele é espiritual, por que ele está falando com Jesus? Porque Jesus é parte espiritual e parte física. Imagina que Jesus olha para aquela pedra, sabe? Olha o que o diabo diz para Jesus: se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem o quê? Jesus poderia transformar as pedras em pães? Ou não? E por que Jesus não transforma a pedra em pão? Se ele estava com fome, se ele poderia transformar a pedra em pão, porque Jesus não veio para se submeter à ordem de Satanás. Ele veio para se submeter à ordem do Pai. Eu quero dizer, amada igreja, que nós não estamos aqui para se submeter à ordem do diabo, mas à ordem de Deus. Quantas das vezes o diabo tem falado na mente de muitos crentes: você não vence, você é um derrotado, você não consegue, não adianta estar indo mais para a igreja, não adianta mais orar, não adianta mais jejuar, cadê o teu Deus? A tua vida continua a mesma coisa. Quantos que dá ouvido a essa voz e diz: Jesus, tchau. Que adianta estar na igreja? Que batalha a igreja. Jesus não veio para se submeter à ordem de Satanás. Jesus estava lidando com o seu inimigo invisível, com armas invisíveis. Como que Jesus foi combater Satanás? Como é que nós devemos lutar com Satanás? Se ele é um ser espiritual, nós somos um ser físico. O versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: ele quem? Agora é Jesus que está falando. Mas antes da fala de Jesus, era o diabo que está falando com ele. Agora é Jesus que está falando com ele. E como é que Jesus lida com o diabo na batalha espiritual? Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus foi se utilizar. Olha a arma que Jesus pega para lutar com o diabo. Está escrito. Jesus pega a Bíblia. Jesus pega a palavra. Igreja, esta é a luta. Esta é a nossa arma. O diabo não quer que você conheça isso aqui. Satanás, está escrito. Escrito aonde, amado igreja? A palavra de Deus, a Bíblia. Esta é a arma que nós temos que usar para Satanás.
Na hora que ele começar a te atacar, na hora que ele começa a te ameaçar, na hora que ele usa pessoas para tentar te amedrontar, olha, eu vou te pegar, eu vou fazer isso para você. Às vezes, amada igreja, pessoas chegam para determinados crentes, olha, eu vou fazer um trabalho para te matar, você vai ver, você me paga, crente. E agora, pastor, ore por mim, igreja, jejua por mim, porque me ameaçaram. Não, igreja, nós temos que confiar na palavra de Deus. Não dê crédito às ameaças do diabo. Não dê crédito às ameaças de Satanás contra a tua vida. Ainda que ele use a boca de alguém para dizer que vai fazer algum trabalho, alguma bruxaria, que você vai parar, que você não consegue, não dê ouvido. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Há muitos crentes dando ouvido a essas vozes. Vai fazer trabalho? Não faça um não, faça 10, faça 100. Eu estou na palavra. Salmo 34:7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor o acampa ao lado dos que o temem e os livra. Salmo 91:7, a palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isaías 54:17 diz: toda arma preparada contra ti não prosperarás. Eu estou na palavra, Satanás, está escrito. É assim que nós temos que proceder. Jesus disse: está escrito, Satanás, está escrito. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão, nem só de comida nós vivemos. A comida é física e alimenta o corpo físico. Lógico que nós temos que nos preocupar em se alimentar, porque se você não se alimenta bem, você tem uma tendência de adoecer rápido. No mínimo 3 vezes nós se alimentamos durante o dia, tomamos café, almoçamos, jantamos, e ainda de quebra tem alguns lanches. Que bom que você se preocupa com a tua saúde. Mas a pergunta é, igreja, hoje no mínimo você almoçou, tomou café, almoçou e jantou, e algumas merendas. A pergunta é: e hoje? Quantas vezes tu deu comida ao teu espírito? Quantas das vezes hoje, ontem, esta semana, você alimentou o seu espírito? Como? Se você não alimenta o teu espírito, você é um candidato fortíssimo ao fracasso. Fracasso no mundo espiritual. Os ataques vêm, mas não está forte espiritualmente para vencer esses inimigos. Os inimigos, eles têm que estar mais fracos do que nós. Nós não podemos estar mais fracos do que os nossos inimigos. Quando nós estamos mais fracos do que os nossos inimigos, ele tem domínio sobre nós. Travou. A palavra fala das setas que voam ao meio-dia, dos dardos inflamados de Satanás. Quantas das vezes o diabo lança enfermidade em um corpo? Quantos momentos o diabo ele lança uma infelicidade na vida de um crente? Ataques. Ao invés de reagir na palavra de Deus, se levantar espiritualmente, orar mais, jejuar, e as madrugadas, lutar, vai chorar pelos cantos, vai atrás de ombro amigo para chorar e se lamentar. Nós estamos numa batalha espiritual, não desconheça isso. O versículo 5: então o diabo transportou a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Olha para aí, igreja. Jesus usa a palavra, está escrito. O bicho toma uma pancada, cai por terra, mas ele se levanta, ele volta. O bicho é ousado.
usado. Ele está lutando aqui com Jesus. Jesus com ele. Olha a quebra de braço. Jesus dá uma pancada. Ele vai embora. Ele não desiste de Jesus. Ele volta para atacar Jesus de novo. Vocês estão compreendendo, igreja? É Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Olha a ousadia de Satanás. Jesus expulsa ele. Está escrito, vai cair fora. Ele volta. Ele não se dá por derrotado. Ele não se dá por derrotado. O versículo 5. 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem do teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Quem é que fala com Jesus aqui? É os discípulos? É Deus que fala com Jesus? Ele desistiu de Jesus? Se ele não desistiu de Jesus, imagine de mim e de você. Ele não desiste de nós. 24 horas ele está tramando para pegar a gente. Eu pego esse crente, eu pego esse pastor, eu pego você, crente, não adianta. O bicho é tão covarde que ele aguarda um momento de fraqueza espiritual. O momento que o crente abre uma brecha. É esse momento que ele aguarda. O diabo está falando com Jesus. Se você for para Salmo 91:11, vai estar escrito o que o diabo falou com Jesus. O diabo usa a Bíblia. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Satanás abre a Bíblia 91:11 e lê para Jesus. Olha o que ele diz: Jesus, está escrito. Coloque Salmo 91:11. Você vai ver que a mesma palavra que está aqui está em Salmo 91:11. Isso quer dizer, o diabo ele pega a Bíblia para tentar confundir a cabeça de Jesus. O diabo nos dias de hoje tem pegado a palavra de Deus e distorcido a palavra para enganar muita gente nas igrejas. Há muitos que estão sendo enganados por Satanás e ainda com a Bíblia na mão. Se uma pessoa vai numa igreja do homossexual, do homossexualismo, eles vão pregar a Bíblia. E tem igreja específica para os homossexuais, que o pastor lá é o homossexual. Tem a igreja também do lesbianismo, que a pastora lá é uma praticante do lesbianismo e prega a palavra de Deus. Olhe que o diabo está pegando a Bíblia aqui para tentar pegar Jesus. A Bíblia diz, igreja, se possível for, ele se transforma como anjo de luz. Não é um anjo de luz, ele não é um anjo de luz. Se transforma como anjo de luz. Se possível enganar os escolhidos. Olha que luta contra aqueles que servem a Deus. Você está pensando que tem trégua para nós, igreja? A luta é ferrenha. Enquanto nós estivermos aqui, é luta. Aí está escrito Salmo 90.
porque aos seus anjos dará ordem do teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quem falou isso foi o diabo para Jesus. Porque Jesus tinha falado, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus disse, está escrito. O diabo também disse, está escrito. Olha que ponto. Mateus capítulo 4, o versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toda a guerra de Jesus foi na palavra. Toda a batalha de Jesus com Satanás foi na palavra. Toda a nossa luta, palavra, Bíblia. O diabo, amada igreja, ele se submete à autoridade da palavra de Deus que está sobre a nossa vida. Tem que ter Bíblia, palavra, compreensão da palavra, tomar posse da palavra. Você está passando luta? Diga para este problema, está escrito o problema. Ei, enfermidade, está escrito que pelas pisaduras do meu Cristo Redentor, eu fui sarado. Diga para esta enfermidade que no Salmo 107, 20, o Senhor enviou a palavra e os curou. É isso, é este campo, é este nível espiritual, é esta dimensão espiritual, porque Deus está numa dimensão espiritual. Eu preciso sair desse mundo físico e ir para a dimensão espiritual, onde o meu Deus está, porque Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E para eu agradar a Deus, eu preciso ter fé, e a fé é a palavra que gera no meu coração. Então a palavra do meu coração me projeta, me transporta, me leva à dimensão espiritual, para que eu possa agradar a Deus. Você está em outro nível de batalha. Você saiu deste nível físico, que não tem nem coragem para abrir a boca e dizer, doença, o meu Jesus já levou essa enfermidade. Eu creio nisso. Eu não quero dizer, igreja, que nós, como servos de Deus, não somos passivos de estar enfermo. Não estamos isentos sobre isso. Mas ainda que venha, ainda que esteja, eu estou numa dimensão espiritual. Eu estou lutando no campo espiritual, que é assim que a Bíblia me ensina. A palavra de Deus me ensina para isso. Ensina para isso. Desde uma dorzinha de cabeça a uma coriza. Já temos que colocar em prática a nossa fé, igreja. Não quer dizer que você não tem que ir para médico, não. Porque Deus deu sabedoria aos médicos para cuidar de nós. Precisamos sim ir para os médicos, principalmente vocês mulheres. Aqueles exames periódicos que se faz aí, mulheres, 2 vezes por ano. É interessante isso, tem que ir. Mas eu quero dizer, amada igreja, que nós nunca temos que largar a nossa fé. O físico surgiu do espiritual. É o físico que dá legalidade ao espiritual. E eu tenho que me ver assim. Eu sou um ser espiritual. Eu preciso sempre estar de joelhos, para quando as lutas vierem sobre a minha vida, eu estou de pé para lutar. É guerra. Jesus disse, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Pela segunda vez, o diabo toma-lhe uma pancada. Já é a segunda pancada que Deus dá nele. O bicho corre, não suporta, mas ele não desiste, ele volta. Olha que guerra.
E quando ele volta agora, igreja, ele vem com uma proposta para Deus. Ele vem com uma proposta para Jesus. Está entendendo, igreja? Aí ele diz assim, no 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei se prostrado-me adorares. Presta atenção, igreja, que isso aqui é muito sério. Aqui tem ensinamentos espirituais, aqui tem revelação. Primeiro, o diabo é o pai da mentira. Ele estava prometendo a Jesus o que não é dele, nada é dele. Esse mundo não é do diabo. O diabo não tem nada nesse mundo. Ele é um pobre miserável. A única coisa que ele tem garantida é o largo de fogo que está preparado para ele. É a única coisa que ele tem. Jesus, olhe para o mundo aí, Jesus. Olha a beleza desse mundo. Agora tem uma coisa, Jesus, está vendo a beleza do mundo? Eu vou te dar, em uma condição, Jesus: se curve diante de mim. Igreja, Satanás chegou para o nosso Jesus Cristo e ordenou que Jesus se curvasse nos pés do diabo. Olha a audácia. Você sabe o que é que isso significa, igreja? Primeiro, ele prometeu que ele não tem a beleza do mundo, o fascínio. O diabo sabe. Ele pega a beleza deste mundo lá fora para nos oferecer, igreja. Satanás, ele pega as facilidades deste mundo que está aí. Ele pega a prostituição, as drogas, a vida errada. Eu fico imaginando essa geração de adolescentes nos dias de hoje. Imagine, pré-adolescente. É adolescente ou pré? Pré. Criança ainda porque tem 10, né? 11. Eu fico imaginando essas jovens, essas crianças são promessa de Deus. A palavra diz que os nossos filhos são herança de quem? O diabo sabe que esta pré-adolescentes são promessa de Deus, mas ele quer transformar em maldição. Ele trabalha ao contrário de Deus. Como é que ele faz? Ele começa a enviar pessoas que estão nas garras dele para tentar desvirtuar a mente, oferecendo facilidade, despertando logo cedo o namoro. Sabe que na mão dessa jovem tem um celular, e que nesse celular tem internet. Internet representa o quê? O mundo em suas mãos. E ele começa, através dessas facilidades, oferecer aos jovens de hoje o engano. E as pessoas vão como um boi vai para o matadouro. Ele está de olho nos nossos filhos. Pais, mães, servos do Senhor. O ódio que Satanás tem de nós é muito grande. E ele sabe que se tem uma coisa que dói no coração de um pai, de uma mãe, é tocar em um filho. Como ele não pode tocar no teu coração, ele toca no teu filho para alcançar o teu coração. É uma guerra. Quantas mães hoje
estão criando seus filhos, não para si próprio, mas criando para o mundo. Uma mãe que leva 9 meses carregando seu filho dentro de um ventre, que vê esse filho crescer, e não sabendo muitas mães que elas gerou esses filhos, estão criando esses filhos para entregar ao mundo. A palavra diz: ensina teus filhos a andar no caminho do Senhor, para quando crescer não desviar dele. Pai, mãe, investe na educação cristã dos seus filhos. Planta hoje para colher amanhã. Planta hoje para colher amanhã. Porque se não plantar hoje, amanhã você corre risco de colher dor e sofrimento. Ah, pastor, mas se você agora com sua criancinha não começar a estimular, por que Yasmin já está aprendendo? Porque nós estamos estimulando nossa criança. 5 anos. Fez uma pergunta essa semana à mãe que foi, não, Patrícia? Ô mãe, Deus é homem ou mulher? Menino ou menina? Não, diga aí. Deus é menino ou menina? Olha a mãe para responder a criança. Olha onde está a mente da criança. E aí a mãe está explicando que Deus é um ser espiritual e que Deus é um ser espiritual e o ser espiritual é assexuado, não tem sexo. Se não tem sexo, por que Jesus é homem? Você entende, igreja? Ah, mãe, deixa para lá, eu não estou entendendo nada. 5 anos já essas perguntas. Você está pensando que nossas criancinhas é aquelas criancinhas de 30 anos atrás, 20 anos atrás? A mente delas está muito veloz. Vocês não têm nem ideia. Mas você tem seu filho de 10 anos, acha que é inocentezinho. Não é? É inocente. Se brincar, essas crianças de 10 anos, 11 anos, está muito mais antenado que um adulto. Cuidado, igreja. Essas crianças são a geração do futuro. Um tempo atrás você perguntava a uma criança dentro da igreja, uma adolescente, qual é o seu sonho? Um dia ser um pastor, ser uma missionária. Pergunta um jovem hoje. Eles querem ser tudo, menos um pastor, um missionário, um diaconisa, nada para Deus. É preocupante. Essa geração que está surgindo agora, daqui a 20 anos, que tipo de crente nós teremos daqui a 20 anos? O diabo não está para brincar com ninguém. Nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida. Ele foi oferecer a Jesus a facilidade e o fascínio desse mundo. E mais, colocou uma condição para Jesus: eu te dou, mas se dobre. Você sabe como é que um crente se dobra para o diabo? Você sabe como é que um crente beija os pés de Satanás? Quando peca. Quando está na prática de um pecado. Está dando a benção a Satanás. Se curvou diante do diabo. É sério, igreja. Se ele pediu para que o nosso Jesus se dobrasse diante dele, imagine o quanto o diabo, durante 24 horas, não tem forçado a gente a se dobrar diante dele. Nós estamos numa guerra espiritual. Ou você vence, ou é vencido. Se você tem consciência que está numa batalha espiritual,
Você sabe que está lutando com inimigos espirituais. Eles não podem estar mais fortes do que vocês. Porque senão ele dá uma surra. Trava. Ei, crente! Nada de orar, vamos. Nada. Ei, pegou esse livro, a Bíblia? Dorme, neném. Aí bate aquele sono. Vai orar. Ei, não. Toma uma preocupação. 5 minutos. Você não tem mais palavra para falar com Deus. Ei, hoje tem culto? Você não tem ideia hoje, principalmente às quintas-feiras, que é culto de libertação à igreja, quanto Satanás luta para que as pessoas não apareçam na igreja. Há uma guerra no meio da igreja. Você não vai. Imagina aqueles que estão fora da igreja para vir para a igreja. Se o crente está sem força de vir para a igreja, imagine quem está lá fora. Ele pediu para que Jesus se curvasse diante dele. Quem tem que se curvar é ele, não é nós. O diabo tem que olhar para você. Jovens, o diabo tem que olhar para vocês e se curvar. Não é vocês que tem que se curvar. Ei, vem cá, crente. Não é assim não. Vem cá, não é assim não. Eu sirvo um Deus e sou temente a Ele. A minha vida, eu não abro porta para o diabo entrar. Eu tenho que fechar. A cada dia fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a janela. Fecha. O diabo vem e te oferece. Esse está arrependido. Bate a porta na cara. Puf! Meu corpo não. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Aqui não tem espaço para você, Satanás. Se curva. É exatamente, ele vai se curvar diante dos teus pés. Porque ele não vai te respeitar. Ele vai respeitar. É a autoridade de Deus que está sobre vocês. Por isso, quando o diabo olhar para você, ele tem que reconhecer a autoridade em você. Quando o dia você chegar a esse nível espiritual, você vai entender e compreender a igreja. Que você fechou todas as portas. E ele não tem mais força para com você. Ele tentou Jesus, mas ele não conseguiu em nenhuma dessas tentações derrubar Jesus. O Deus Pai do céu está olhando o seu filho 40 dias, 40 noites, travando uma batalha no deserto. E o Deus Pai viu que Jesus estava resistindo todas as tentações do diabo. E na última tentativa, olha o que aparece, igreja. Olha o que acontece com Jesus. No 10. Então disse Jesus, olha o que ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você quer que os anjos venham te servir? Resista a todas as tentações do diabo. Não se dobre diante dele. A luta está grande. As negociações estão muito pesadas. As ofertas. Não aceita as ofertas do diabo. Está dando vontade, pastor. Não caia na tentação. Porque depois de um longo período de você estar resistindo às tentações, Deus do alto céus, Ele está vendo esse embate. E quando você resistir às tentações, quem vem para te servir é os anjos.
A palavra diz: resistiu o diabo, ele fugirá. Está aí, Jesus resistiu. O diabo diz: não adianta mais. Deixa eu pegar minhas trouxas, deixa eu pegar minha bagagem, deixa eu cair fora, porque eu não consegui derrubar isso. Ele deixou. Na hora que o diabo deixou Jesus, os anjos veio e serviram ao Senhor. A questão, igreja, é que muitos de vocês estão sendo tentados 24 horas. E muitos não aprenderam ainda que nós temos que resistir até o fim. Ah, mas eu quero ser abençoado. Tem uma luta. As bênçãos de Deus, ela não vem de graça para nós, tem um preço. Ah, Deus, eu quero ser muito abençoado. Prepare-se para as grandes batalhas que virá na tua vida. E resista até o fim. Porque vai chegar um momento que tu vai olhar para um lado, tu vai olhar para o outro e não vai encontrar saída. A tua fé vai te levar a uma dimensão espiritual e Deus vai te mostrar e te deixar uma porta de saída para você sair daquela batalha. A vida do crente, quando entra em uma batalha, ele não sai da mesma maneira que ele entrou, ele sempre sai melhor. Amém, queridos? Nós já temos idade suficiente e maturidade suficiente dentro da igreja para compreender que a tua batalha é a tua batalha. É você que tem que vencer. É você, eu não posso resistir pelas tuas batalhas. Eu resisto pelas minhas. No seu campo de batalha é o seu campo. É lá que você tem que resistir. Entende, jovem? A natureza humana, o coração humano está nos levando a um pender para o pecado. Pender. Cuidado. Pecado é voluntário. O homem só peca quando ele quer. Ninguém coloca uma arma na cabeça para dizer peque. É voluntário. Aprendam a lidar com essas situações dentro do seu campo de batalha. É pesado, pastor, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Não adianta, Satanás. Você está colocando o meu filho contra isso, contra filho, contra marido, contra esposa. Não adianta. Por mais que você se levantar contra mim, Satanás, tu vai cair debaixo dos meus pés e eu vou pisar em cima da tua cabeça. Amém, igreja? Muitas das vezes você cedeu a uma tentação do diabo. E por essa negociação, ele te lançou enfermidade. Ele te lançou uma perturbação. Ele travou o seu financeiro. Bloqueou a tua família. E nós temos autoridade, em nome de Jesus, desbloquear tudo isso. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Aí nos bancos, curva a tua cabeça, feche teus olhos e não se preocupe. A tua peleja não é tua. Esta peleja é do Senhor. Você chegou aqui, mas talvez só você e Deus sabe a luta que está travada sobre a tua vida. A tua luta não é contra a tua família. Compreenda isso. É luta travada. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo
Eu estou falando com esta enfermidade que se escondeu no teu corpo. Eu estou falando com esta enfermidade que está escondida no teu corpo. Com esse cisto que está escondido no teu corpo. Você nem sabe. Com este caroço que está no teu corpo que você nem sabe. Aonde você estiver ouvindo a minha voz, espírito da enfermidade, só do corpo dessa pessoa. Agora, a família desta pessoa, você bloqueou o espírito das trevas. Em nome de Jesus. A família, solta a família. Você não consegue deixar essa pessoa dormir. É exatamente a partir da meia-noite. Meia-noite. Começam os ataques. De meia-noite às 3 horas da madrugada. Os ataques começam na tua casa. Não adianta, espírito das trevas. Não adianta. Não adianta. Uma enfermidade que você lançou sobre essa família. Uma nuvem negra pairou sobre esta casa, sobre esta família. Remove agora, Espírito Santo. Remove desta família agora. Agora. É brigas. Essa pessoa não sabe mais o que fazer. A cabeça está 1000 por hora. Há uma batalha espiritual. Anjos. Espírito Santo. Dá ordem aos teus anjos agora, Espírito Santo. O trono que você armou dentro desta casa, Satanás, eu quebro agora. Eu quebro esse trono que está dentro desta família. Em nome do Senhor Jesus. Este nome é o nome sobre todos os nomes. Que se dobra todos os joelhos. No céu, na terra e debaixo da terra. Solta a família. A família. Agora. Agora. Dor de cabeça constante. Você também que está nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Há uma luz do Espírito Santo que brilha na tua casa. Há anjos do Senhor que foi na tua casa agora. Em nome de Jesus. Espírito das trevas. Você se alojou dentro desta casa. Eu ordeno no nome do Senhor Jesus. Sai desta casa. Da família. Agora. Trabalhos malditos que foram feitos. Trabalhos malditos que foram feitos. Pactos malignos que foram feitos na treva há muitos anos atrás. Eu quebro agora. Eu quebro esses pactos em nome de Jesus. Espíritos malditos. Bate em retirada dessa casa. Desta família. Pai querido e amado, traz agora um refrigério a essas pessoas, uma paz, a luz sobre esta vida, sobre esta família. Jesus está operando maravilhas agora. O Senhor está removendo agora da tua casa, da tua vida, da tua saúde. O Senhor está removendo
Tudo aquilo que o diabo colocou, o Senhor está tirando agora, em nome de Jesus. As dores no estômago, no abdômen. Espírito Santo, transforma este ambiente em um ambiente celestial, é uma atmosfera celestial.